Olá pessoal, esse é o podcast Prosperidade Intelectual aqui do canal Leonardo Estopa. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal. A finalidade desse podcast é compartilhar conhecimentos e até preparar vocês aí para o debate, para o futuro, hoje em especial falando não apenas da prosperidade intelectual, mas um resultado da prosperidade intelectual, que é a prosperidade financeira. Eu vou falar aqui sobre profissões do futuro. E para falar sobre profissões do futuro, é preciso antes a gente contextualizar qual que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma mudança muito grande no sistema capitalista. O sistema capitalista de poucos anos atrás era um sistema em que o dono do capital, o dono dos fatores de produção, ele precisava de pessoas para operarem suas máquinas. A gente tinha naquela época máquinas operadas por seres humanos. Hoje a gente vive a era da inteligência artificial. Nessa era da inteligência artificial, a necessidade do ser humano operando máquinas, ela é muito pequena. A gente tem uma divisão muito clara na produção de artigos aí de alto nível, como microcomputadores, aparelhos celulares, em que os robôs já fazem praticamente todo o trabalho. A gente tem uma replicação da primeira revolução industrial, aquela revolução industrial em que o ser humano era diretamente responsável pela operação de uma máquina, mas o trabalho era realizado pela máquina. A gente tem isso hoje no campo. Mas a grande realidade é que, à medida em que a gente tem o crescimento da tecnologia, o aumento da capacidade da inteligência artificial, a gente tem uma necessidade cada vez menor da inteligência do ser humano resolvendo problemas. E o que significa isso na prática e aonde eu chamo a atenção de vocês para que no futuro a configuração das profissões vai ser um pouco diferente do que a gente tem hoje. A gente tem sempre decisões relacionadas aos interesses dos mais ricos, e quando eu falo decisões estão relacionadas aos interesses dos mais ricos, o que eu quero dizer é que o que hoje a gente conhece como classe média, e a gente acha que são pessoas ricas, na verdade não são pessoas ricas, na verdade são pessoas que têm a impressão que são pessoas ricas e por isso elas se acham capazes de controlar determinados fatores de produção, controlar determinadas decisões, acabam pensando que tem poder de decisão no parlamento. Eu estou falando de determinados profissionais como médicos, engenheiros, administradores, economistas e até mesmo advogados que acham que possuem aí uma certa capacidade de reservar mercados para suas profissões, porque eles possuem uma certa representação parlamentar. Mas o futuro mostra uma situação um pouco diferente. A gente está vivendo agora a era dos algoritmos e exatamente essas profissões, que são as profissões mais privilegiadas, são as profissões com a maior possibilidade de serem transformadas em programas de computador. Um exemplo muito simples, vamos imaginar aí um trabalho de um engenheiro, um trabalho de cálculo estrutural que antes ele iniciava basicamente na coleta dos dados do solo, né, da resistência do solo, passava pela utilização do material, aí o cara pegava calculadoras e ficava fazendo cálculos complexos ali, às vezes um dia para fazer um cálculo estrutural de um determinado edifício, e hoje já não é mais necessário o trabalho desse engenheiro. Qualquer pessoa que tenha capacidade de utilizar um programa de computador e tenha condições de colocar os resultados da sondagem do terreno, essa pessoa sai, no final das contas, com uma planta ali de execução de projeto estrutural, sem a necessidade da intervenção de um engenheiro. E o que antes precisava, obviamente, do conhecimento de um engenheiro para chegar no resultado final, que era essa planta de projeto estrutural, que na verdade vai ser realizada por pedreiros e nem é por engenheiros, hoje precisa basicamente de uma pessoa que tenha condições de operar o equipamento, que é a sonda, e uma pessoa que tenha condições de operar o computador, porque no final das contas vai sair do computador o resultado disso. E olha, a gente pode extrapolar essa realidade que eu acabei de falar com vocês a respeito da engenharia, que é a minha área, né? Eu sou engenheiro, a gente pode extrapolar isso para tudo. Qual que é o trabalho de um médico? O trabalho de um médico é pegar dados a respeito do que a pessoa está sentindo, pegar dados vitais, como por
exemplo, resultado de exame de sangue, resultado de batimentos cardíacos, pressão cardíaca, e a partir dali ele usa o conhecimento que ele acumulou durante vários anos para chegar numa possível causa para aquele mal-estar, uma possível causa para aquela doença, ou seja, o diagnóstico. Na realidade, o trabalho que o médico executa há muito tempo é exatamente a especialidade de um computador, que é pegar determinados dados, ponderar a importância desses dados e, a partir da ponderação da importância desses dados, chegar num resultado final. Eu não estou querendo dizer que um computador vai substituir todos os seres humanos, mas pensando que, na realidade, a solução das doenças, que hoje tem o médico como intermediário, a solução das doenças, ela atende os interesses de algo que é ainda muito maior do que os médicos, que são os fármacos, né, as indústrias farmacêuticas. Assim como a construção de edifícios, ela até tem o engenheiro como intermediário, mas ela atende os interesses dos bancos que vão financiar os edifícios e das fábricas aí de materiais de construção, assim como a gente pode pensar também que o trabalho do administrador, no final das contas, ele está em função de grandes empresas que querem desenvolver suas atividades. O trabalho do economista também está em função de prever determinadas coisas para determinados players que são muito maiores que o próprio economista. Essas profissões que hoje são profissões, né, o advogado, que eu esqueci de falar aqui também, que na verdade utiliza aí fontes jurídicas e ele faz, na verdade, esse trabalho de algoritmo também, né, ele pega o número de decisões relacionadas ao tema, a partir dali ele vai pegar a legislação relacionada ao tema, vai montar uma peça jurídica. A gente precisa admitir que, na maioria das vezes, a criatividade humana, ela dá uma certa particularidade para o caso, mas o que o investidor, o que o dono do dinheiro, no caso, o que a pessoa que está querendo comprar um apartamento, o que o banco que está querendo financiar o apartamento, o que a pessoa que está doente está querendo curar a sua doença, o que todas essas pessoas estão procurando é uma solução para os problemas. E se essas soluções, elas puderem de uma hora para outra serem entregues através de programas de computador, elas serão entregues por programas de computador. E não adianta a gente ter médico gritando e falando que tem que proteger a profissão, não adianta o advogado tentar fazer pressão parlamentar, não adianta a gente ter aí engenheiros gritando que possuem registro profissional e por isso eles têm direito de exercício da profissão. No final das contas, quem dá a cartada final são aqueles empresários que realmente movimentam bilhões, e são eles que são donos de lojas, como vamos pensar uma Leroy Merlin, que é uma das lojas que incentiva dentro do Brasil a própria pessoa construir a própria casa. A gente tem realidades nos Estados Unidos em que as pessoas compram kits de casas pré-construídas e elas mesmas constroem as próprias casas, e aí a gente vai, obviamente, para situações em que já é possível a pessoa comprar determinados medicamentos e aos poucos outros medicamentos vão sendo tirados das listas aí dos medicamentos que requerem prescrição médica e programas de computador vão respondendo para as pessoas de acordo com os sintomas, quais doenças elas podem ter e quais remédios elas devem tomar. Isso não é uma coisa muito distante da nossa realidade. Agora, com a Covid-19, a gente já tem algoritmos na internet em que as pessoas colocam os sintomas e um computador responde se aquela pessoa estaria ou não com a doença. Ah, isso é falho? Olha, se isso é falho ou não, essa é a realidade do futuro. Eu não estou aqui para falar que isso é uma coisa merecida. Qual que é o grande problema dessa nova realidade do futuro? A gente vai ter uma quantidade menor de pessoas participando do mercado produtivo e, por causa disso, a tendência natural da adaptação é que a gente tenha que reduzir o contingente humano. Por que reduzir? Olha, se as pessoas não estão trabalhando mais porque elas foram substituídas por computadores, e obviamente esses computadores vão gerar riqueza para os donos dos computadores, a gente precisa admitir que a riqueza nas mãos das pessoas vai diminuir, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar agora é sobre um outro tipo de profissão, né? No primeiro momento eu falei sobre as profissões que são substituíveis por computadores, que são essas profissões que podem ser transformadas em algoritmos. Agora eu vou falar com vocês sobre as profissões de difícil avaliação.
Uma delas é a minha, né? A profissão de comunicador, a profissão de youtuber é uma profissão de difícil avaliação. Normalmente, a tendência da pessoa é resolver com os olhos aquela pessoa que mais possua o conhecimento sobre o assunto, e a tendência natural é que um youtuber seja promovido mais pela aparência do seu cenário, pela sua aparência em relação à expectativa que determinada pessoa tem no que diz respeito àquele profissional. Então, se um camarada musculoso está fazendo vídeos sobre uma alimentação saudável, as pessoas não querem nem saber realmente se aquele cara musculoso é musculoso porque usa anabolizantes, ou então tem uma tendência natural de ser musculoso. Ele vai mentir, vai falar que ele era gordinho e que ele começou a consumir determinado produto e a partir daquilo ali ele ficou musculoso, todo mundo vai acreditar. Por quê? Não existe uma forma da pessoa que está chegando até um jornal televisivo, a um programa jornalístico, ou até mesmo um blog, ou uma página de internet, ou um canal de YouTube, não tem uma possibilidade de uma pessoa distinguir se ela está chegando até um produto que fala a verdade e que vai atender os seus objetivos, ou se ela está sendo conduzida consciente ou inconscientemente para aquilo que ela gostaria de ver. Então ela vê uma pessoa que tem aquele perfil físico que ela considera um perfil físico mais comercial, ela passa a seguir aquela pessoa, ela passa a dar ideia para aquela pessoa. Então, o que significa que profissões que são relacionadas à conquista do público, sem necessariamente o público perguntar antes quem é você para falar isso, essas profissões também, elas são profissões loteria, né? Profissões Ronaldinho. Você pode, obviamente, tornar-se um comunicador e montar seu canal no YouTube, e com isso você pode virar um Felipe Neto, pode virar aí um Whindersson Nunes e comprar jatinhos, como você pode ter 20 diplomas e não conseguir chegar com seu canal a 1000 inscritos, mesmo que você tenha excelentes intenções. Então acaba sendo uma profissão loteria e uma profissão muito conectada a, digamos que, paradigmas inconscientes do ser humano. O ser humano está procurando uma resposta a respeito de um determinado assunto, ele está menos preocupado na sua capacidade de falar aquele assunto do que na forma como você veste, na qualidade visual do seu cenário, na cor dos seus olhos. Então, essas profissões que não têm condições, eu falo profissões que não possuem condições de ranqueamento, são profissões extremamente perigosas. É como se fosse tentar se tornar um astro de cinema. Você acaba de fazer 7 anos de idade, você vai para o primeiro ano, todos os coleguinhas se unem e perguntam: o que você quer ser quando crescer? Você fala: eu quero ser um ator de cinema. Então é um tiro no escuro. Lógico, você pode tornar-se um ator extremamente famoso, como não? E quais são os critérios para que você se torne um ator extremamente famoso? Você ter algum tipo de característica física, algum tipo de característica genética e fenótipica, que eu não sei como é que fala essa palavra, que tenha a ver com aquilo que o povo está procurando naquele momento. Então, se naquele momento tem um galã da Globo que parece com você, a tendência natural é que você comece a aparecer mais, porque você está indo no rastro daquele cara. A sua preparação ela vai ser muito menos importante. Aí eu vou falar com vocês agora sobre as profissões que realmente são as profissões que, segundo estudos, são aquelas profissões do futuro, e eu peço para vocês que pasmem, porque é motivo realmente das pessoas se pasmarem, porque elas desprezaram essas profissões por muito tempo. Profissões do futuro são as profissões relacionadas, primeiro, à criatividade artística e a capacidade de materializar essa criatividade com as mãos, ou seja, coisas que a máquina não vai conseguir fazer. Como, por exemplo, as atividades da construção civil, que são atividades que precisam ser feitas em loco. Por exemplo, uma instalação elétrica, a instalação das tubulações de água fria, de água quente, os trabalhos de marceneiros, né, o assentamento de uma porta, os trabalhos artísticos que tenham a ver com a conquista de demais pessoas.
Para vocês terem uma ideia, é possível hoje, no Brasil isso está muito pouco avançado, mas em países desenvolvidos já existem algoritmos matemáticos para a composição de músicas. Os Estados Unidos produzem roteiros usando algoritmos matemáticos baseados em pesquisas. Então, até aquilo que a gente imagina que é a mais profunda criatividade vinda lá do interior do ser humano, de uma mente super criativa, utiliza pesquisas, utiliza uma determinada preparação e no final das contas o que a gente tem ali é a utilização de máquinas para substituir aquilo que seria genuinamente humano. Já em contrapartida, vai ser muito difícil você conseguir um robô, pelo menos nos próximos anos, que consiga chegar numa edificação, fazer uma instalação elétrica. Vai ser muito difícil você conseguir um robô que consiga chegar numa instalação e fazer numa construção e fazer uma instalação hidráulica. Eu estou dando exemplos da construção civil, mas é lógico, você pode pegar esses exemplos da construção civil e você pode caminhar com esses exemplos aí para várias coisas que exijam realmente a utilização das mãos para realizar o trabalho. Ou seja, a gente começa nesse momento a inverter completamente o paradigma do século passado, né? O paradigma do século passado é que as pessoas mais valiosas eram aquelas pessoas que não botavam a mão no trabalho, porque, segundo o Taylorismo, quem pensa está proibido de executar e quem executa está proibido de pensar. Então, nós criamos aí uma casta de pessoas engravatadas que ficavam só pensando. Hoje criamos uma casta de inteligência artificial, computadores que são capazes de fazer o que essas pessoas faziam antes, e eu achei muito engraçado quando os diretores de fotografia, aquelas pessoas que no cinema eram pessoas tidas como semideuses, eles foram substituídos por programas de computador incorporados em máquinas de fotografia e filmagem, que ali elas te avisavam onde você tem que colocar um elemento, onde você tem que aumentar a iluminação, onde você tem que diminuir, até compensavam essa questão de foco. Então, ou seja, todo esse conhecimento humano, essa capacidade do datilógrafo de escrever rápido, hoje foi substituída por um mecanismo do Google que você fala e ele escreve por você. Mas, em contrapartida, aquilo que antes era subjugado, que era o servente de pedreiro, que estava carregando a massa e jogando no lugar certo, um pedreiro que estava rebocando a parede, um eletricista que estava fazendo instalação elétrica, né? O servente de pedreiro que carrega as lajotas ou tijolos de acordo com a sua região para o local correto, tudo isso, né? A pessoa que às vezes está ali fazendo uma pintura artística, tudo isso que antes era subjugado, que era trabalho manual, tende a se tornar a profissão do futuro. E como ficam os engravatados? Como ficam essas pessoas, né, os médicos, os engenheiros, os administradores, os economistas? A gente parte para uma coisa que é muito triste, mas é a realidade dos próximos anos e a menos que aconteça uma coisa que vá completamente diferente dos estudos que a gente está tendo hoje em dia, a gente vai viver o fenômeno Ronaldinho. O fenômeno Ronaldinho é uma forma que eu encontrei de falar sobre uma coisa que é extremamente glamurosa, mas em contrapartida é uma coisa que não dá dinheiro para todo mundo. Hoje no Brasil a gente vive isso, por exemplo, na área do direito. A gente tem hoje, me parece que o curso mais procurado no Brasil, o curso mais realizado por questões de valor, me parece que é o curso de administração, e o curso mais procurado, ou seja, o sonho de todo brasileiro hoje é ser formado em direito. A gente tem uma quantidade gigantesca de advogados, mas a gente tem na advocacia brasileira uma lógica muito semelhante à lógica do futebol. Tem alguns advogados que são os Ronaldinhos que ganham milhões, mas em contrapartida nós temos advogados que não estão tendo condições de pagar um escritório, estão trabalhando de casa e às vezes eles precisam pegar dinheiro emprestado para poder ter o pão de cada dia. Isso por quê? Porque a gente teve uma superlotação de advogados exatamente por causa do glamour que a profissão começou, né, a oferecer, pessoas querendo passar em concurso, se tornarem juízes, se tornarem promotores. A gente vai partindo aí para essa lógica do Ronaldinho na advocacia. A administração, como ela é uma profissão quase que não regulamentada, ela virou uma espécie aí de segundo grau.
Economia nem se fala, né? A contabilidade ainda tem essa necessidade aí de uma empresa, né, determinados níveis de empresa precisam de um contador para assinar no final do ano, mas são coisas que podem deixar de ser exigidas. Por exemplo, lá na Inglaterra, durante o tempo que eu trabalhava na Inglaterra, eu trabalhava como se eu fosse empresário, e eu não tinha um contador que era responsável por minha empresa, porque isso na Inglaterra já era facultativo, igual no Brasil, para o MEI, isso acaba sendo facultativo. A tendência natural é que essa proteção, a profissão do contabilista, ela caia no momento em que determinados softwares consigam fazer o trabalho completo. Então, hoje você tem aí o poder das impressoras, né, das impressoras de notas fiscais, já mandam aí a informação diretamente para o governo, para o fisco, as máquinas vão substituir os computadores, assim que os contadores perderem esse poder de influência sobre o governo. E o economista nem se fala, né? O economista é um profissional que ninguém sabe o que ele faz, mas todas as vezes que é preciso criar uma matéria jornalística enganando o povo, eles colocam um economista para falar aquilo que os empresários gostariam que o povo acreditasse, e aí o cara assina como economista e todo mundo imagina que o camarada já é dono do conhecimento, mas a grande realidade é que os economistas, eles estão vivendo a mesma realidade dos advogados, né, que é aquela realidade de que, olha, ou você é economista e trabalha para uma emissora ou para uma grande empresa, ou então você tem seu diploma ali só para poder enfeitar a parede, porque não vale nada além disso. Agora, e os médicos? Nós temos, nas organizações empresariais, a gente pode dizer que no Brasil, os médicos são os mais bem organizados, eles conseguem não apenas diminuir a quantidade de profissionais que estão se formando, eles conseguem pressionar para que o Brasil não tenha novas universidades ou faculdades de medicina, como eles conseguem fechar o país, fechar as fronteiras para os médicos que vêm de fora. E os médicos ainda estão conectados à indústria farmacêutica, achando que eles vão conseguir manter essa proteção mútua. A indústria farmacêutica, ela tem o médico como sendo um parceiro, né? Um médico no Brasil, um médico formado no Brasil nunca vai indicar um produto homeopático, ele sempre vai indicar um produto da indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, ela vai cozinhando esse médico em banho-maria enquanto está dessa forma, e o médico vai se achando super protegido enquanto ele consegue controlar a quantidade de médicos que se formam no Brasil. Mas no nível de inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, o Dr. Google já trabalhando como médico, a gente vai chegar numa situação em que o médico no Brasil, ele pode se tornar também uma profissão no estilo Ronaldinho. Como? Imaginem que de uma hora para outra, a indústria farmacêutica, ela simplesmente chegue à conclusão que o dinheiro que está sendo investido pelo cidadão brasileiro no médico pode ser investido diretamente no medicamento. Então, aí criam-se algoritmos para resolver 95% dos problemas de saúde a partir de um algoritmo de computador. Você chega na farmácia, já tem um programa lá implementado, a pessoa vai, passa todos os dados do que ela está sentindo, tira os dados vitais dessa pessoa com equipamentos de última geração que já respondem aos dados vitais automaticamente, o farmacêutico já entrega ali na farmácia o produto que a pessoa tem que usar. Qual que é a vantagem disso para a indústria farmacêutica? O dinheiro que o cara gastaria com o médico, ele vai gastar com medicamentos, né? Então, por mais que os médicos se achem extremamente protegidos nessa atual conjuntura, a tendência natural é que os médicos também caminhem aí para esse modelo Ronaldinho de profissão, né? Que alguns médicos famosos vão continuar ganhando muito dinheiro e outros médicos vão ficar, com perdão da palavra, batendo na bunda de quem passa. Bom, se inscreva aí no canal Leonardo Stoppa, deixe comentários nesse vídeo e deixe sugestão aí para próximos podcasts Prosperidade Intelectual. E muito obrigado, compartilhe com os amigos e até mais.